um missionário secreto da Coreia do Norte. Amém? Diz assim a carta que o missionário escreveu. A paz do Senhor a todos os irmãos da Igreja de Cristo. Primeiro, quero me identificar dentro do possível, pois, como sabem, estamos em grande perigo se formos identificados. Sou missionário cristão. Tenho, atualmente, 39 anos, sou viúvo e tenho apenas um filho. Nasci na Coreia do Sul, sou neto de cristãos que fugiram da Coreia do Norte. Me tornei cristão também e atendi ao chamado do Senhor para ser missionário no meio do povo norte-coreano. Povo que Deus escolheu para que eu alcançasse. Desde então, tenho sofrido as aflições de Cristo e quero compartilhar nesta carta o meu testemunho. Comecei a orar pelas almas perdidas deste país que estão morrendo sem conhecer Jesus Cristo. Eu orei ao Senhor dizendo: eu quero ser sal e luz neste lugar para essas pobres almas. Consegui entrar clandestinamente através da fronteira. O idioma não foi difícil por causa da minha família. Mesmo assim, tive que aperfeiçoar por não ser minha língua nativa. Passei alguns meses me preparando espiritualmente e psicologicamente para o que poderia enfrentar. Minha família decidiu ir junto, o que foi uma motivação para que orássemos com ainda mais fervor, para que estivéssemos preparados para a missão. Uma organização missionária tentou nos ajudar com documentos necessários, mas não foi possível e tivemos que entrar de forma clandestina. Usamos a fé e assim decidimos partir para nosso povo. Por amor às almas, tivemos que aceitar essa condição para obedecer a Deus. As leis locais não podem nos impedir de pregar o Evangelho. Em Atos, capítulo 5, versículo 29, diz: porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Eles estavam sob a ameaça das autoridades da época e mesmo assim continuaram a fazer a obra de Deus. Foi uma travessia cheia de tensão, pois o risco de sermos pegos a qualquer momento era grande. Mas o Senhor nos ajudou e estabelecemos um local para nossa moradia, longe das grandes cidades. Assim, começamos a conhecer os moradores e nos deparamos com comunidades inteiras que não conheciam a Cristo. Conforme a direção de Deus, pregamos para alguns deles, pois não podemos confiar em todas as pessoas, uma vez que podemos ser denunciados ao governo. Ser descoberto como um cristão é uma sentença de morte na Coreia do Norte. Os líderes comunistas não simpatizam com o cristianismo
por pregar a adoração ao Deus único, o amor e os direitos iguais. Já sabíamos que se um cristão não for morto instantaneamente ao ser preso, é levado para um campo de trabalho forçado como um criminoso político. Essas prisões têm condições terríveis e são poucos os que saem de lá vivos. Qualquer um da família receberá a mesma punição. Desde 2002, a Coreia do Norte é classificada como o país onde os cristãos enfrentam a perseguição mais extrema, que acontece em todas as áreas da vida pública e privada. Falam-se que 50 a 70 mil cristãos estão presos atualmente, mas o número pode ser bem maior. Após a evangelização, para continuar cuidando das almas e consolidá-las na verdade, tivemos que adotar diversas estratégias, pois precisamos continuar cuidando, como uma planta que nasce, precisa ser regada e cuidada, até que seja grande e gere frutos. Assim são os novos convertidos. Precisamos acompanhar enquanto pudermos. Conseguimos trazer algumas Bíblias, mas foi preciso escondê-las. Os cristãos precisaram enterrar nos quintais, embrulhadas em plásticos. Também encontramos alguns cristãos durante nossas viagens pelo país, o que foi uma grande surpresa e alegria para nós. A maioria nunca havia visto uma Bíblia e ficaram muito gratos ao recebê-las. Ao me deslocar para outras áreas para evangelizar, mantinha contato com os irmãos como podia, orava pelos doentes e pregava através de interurbanos feitos por telefone celular. Mas as ligações não podiam durar mais do que 10 minutos. Muitas vezes estas eram interrompidas bruscamente, porque a Coreia do Norte usa rastreadores para localizar os telefones. Se reunir com outros cristãos para adorar é praticamente impossível, e se alguns ousam fazê-lo, tem que ser em máximo sigilo. As igrejas mostradas aos visitantes do país servem meramente a propósitos de propaganda do governo e não possuem liberdade para pregar o Evangelho. O país tem duas ideologias: a Juche, que diz que o homem é autossuficiente, e o Kim Il-sungismo, ou seja, a adoração aos líderes, que são entidades todo-poderosas que guiam a Coreia do Norte e a ajudam a florescer sem interferência de forças externas. Quanto engano e opressão isso causa à população. As tensões são constantes. Precisamos tomar todo o cuidado e orientar os irmãos sobre os perigos. Oração e vigilância é a ordem para todos nós. Além dos perigos aos cristãos, também tivemos que lidar com a extrema pobreza e fome, além de doenças. As autoridades norte-coreanas afirmam que a Covid-19
teve pouco impacto no país. Aqui todos a chamam de doença fantasma, porque as pessoas já estão tão desnutridas que morrem muito rapidamente de Covid-19. A pandemia fez com que o governo aumentasse a segurança, patrulhando mais a fronteira com a China. Proibiram a entrada de estrangeiros no país e famílias de se mudarem, além do controle do mercado negro de alimentos contrabandeados da China e Coreia do Sul, que muitos usam para sobreviver, pois na Coreia do Norte há muita dificuldade de se comprar o que é necessário. Os alimentos ficaram mais escassos com a pandemia. Os preços quadruplicaram, até chegar ao ponto de não haver absolutamente mais nada para vender. Muitas lojas pequenas fecharam. Ainda que existissem locais para vender alimentos, a população não possui dinheiro. Então, uma das saídas é procurar comida nas florestas e montanhas. Milhões de crianças e adultos correm um grande risco de vida com a fome, pois o país está fechado para receber ajuda. De Kim Jong-un emitiu uma ordem em 2014 para prender pessoas que tivessem contato com o cristianismo. Desde então, as forças de segurança do país têm procurado ativamente os fiéis religiosos dentro da Coreia do Norte. Mas, com todos os cuidados que tomamos, estamos sujeitos ao perigo. E o pior aconteceu. Um dos cristãos novos convertidos pregou para um conhecido, porém ele não sabia que este era um espião do governo que o denunciou. Preso, este cristão foi terrivelmente torturado até revelar como teve contato com o cristianismo. Assim, minha família e eu fomos identificados e presos. Começou então a pior fase da minha vida. Minha esposa e eu fomos separados e torturados. Nosso filho foi levado e não sabemos para onde. Geralmente, crianças são levadas para campos de trabalho forçado, mas não sabemos se ainda está vivo. Fiquei por 2 dias em uma pequena cela sem comida, somente água. Ao 3º dia, fui levado para outro local de prisão e torturado por 3 dias seguidos. Tive muito medo, mas não da tortura. Estava com medo de perder a consciência e, na minha inconsciência, negar o nome de Jesus. Isso me apavorava. Entretanto, consegui me manter firme, mesmo desmaiando várias e várias vezes. Os guardas usavam golpes físicos com objetos, punhos e pés. Também ingeri alimentos contaminados e senti muita dor. Era colocado em posturas que me causavam muita dor. Não me deixavam dormir. Tive que fazer saltos forçados de cócoras. No 4º dia, eu desmaiei e senti que não aguentava mais. Eu clamei ao Senhor e lembrei do versículo de Jeremias 33:3. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então pude suportar todos os sofrimentos daquele momento.
fui levado de volta para minha cela e ouvi a voz realmente alta e audível do Senhor, que disse: meu amado filho, você andou sobre as águas hoje. Era uma voz audível e forte. Na cela ninguém mais ouviu. Percebi que o Senhor estava lá quando fui torturado. Tive que realmente agradecer a Ele, porque Ele estava comigo lá. Depois daquele dia, eu não fui mais torturado. O Senhor me protegeu. Mas cristãos que sobrevivem às torturas são enviados aos campos de concentração, assim como aconteceu comigo. Porém, minha esposa não resistiu e morreu. Sem minha esposa e notícias do meu filho, chorei muito. Tudo ao meu redor parece intensificar minha dor. Estou em uma cela superlotada, onde cabem 50, mas tem 200. Aqui recebemos diariamente algumas gramas de comida de péssima qualidade. Mal dá para sustentar o corpo. Ainda temos que trabalhar 18 horas por dia. Sabemos que a menos que aconteça um milagre, ninguém sai desses campos com vida. Estamos tão apertados que se alguém se levantar no meio da noite para ir ao banheiro, não consegue encontrar espaço para voltar a dormir. Não há nem espaço para ficar em pé. Faltam mínimas condições de higiene. Em um canto da cela há um banheiro, mas para evitar que os prisioneiros escapem, não há janelas no banheiro, apenas um buraco no chão. Então é realmente repulsivo e o cheiro é tão horrível. Sentimos dores de cabeça por causa do cheiro e muitas vezes ficamos doentes. Também há muitos ratos nos banheiros. Aqui percebemos um padrão de comportamento diferente entre alguns companheiros detidos que se identificam como cristãos. Nosso testemunho também fala aqui neste lugar. Dentro da cela e longe dos olhares dos guardas, nós oramos no canto da cela que fica oculto da câmera, pois somos muito vigiados. Escapamos de ser torturados se as orações não forem detectadas pelos oficiais penitenciários, mas sempre que pegos, somos agredidos. Há alguns meses, alguns cristãos foram pegos orando e foram espancados todas as manhãs durante 20 dias consecutivos. Vi que 1/3 dos cristãos presos são mulheres. Elas sofrem constante violência sexual e estupro. Durante interrogatórios, soube que mesmo fora da prisão, o abuso sexual é normal e permitido. Agradeço a Deus por minha esposa não estar mais aqui sofrendo o mesmo. Muitas foram presas apenas por terem uma Bíblia. Um dos casos, que é o de uma jovem, que depois de ser presa, foi agredida com um bastão de madeira, até que um superior interveio ao ouvir o grito dela, mas sabemos que foi Deus. Também conheci uma mulher de 50 anos, membro de uma igreja clandestina. Ela foi torturada tão severamente durante sua detenção e morreu devido aos ferimentos. Ficamos tristes,
mas sabemos que agora ela está em paz no paraíso. Passei por várias prisões nos últimos 2 anos, que parecem intermináveis. Todas mais parecem um inferno vivo. Já havia conversado com cristãos em meu país que foram libertados. Poucos e todos ficaram traumatizados demais, até mesmo para falar sobre o assunto. Quando as pessoas morrem, os guardas apenas quebram os cadáveres em 2 pedaços e os colocam em um carrinho, levando-os para fora. Mas nós, prisioneiros, também temos que fazer esse horrível trabalho. De vez em quando precisamos levar os corpos para fora dos acampamentos para cremar. Mas o crematório é tão pequeno e há tanto cadáveres que temos que cortar os corpos em pedaços pequenos com um machado. Eu luto, mas não consigo me livrar das cenas em minha mente. Depois da cremação, as cinzas são espalhadas pelos campos, mas muitas vezes são levadas pelo vento. Nós, internos, temos que andar sobre as cinzas. Eu sempre penso, um dia os prisioneiros passarão sobre mim. Mesmo com tanta hostilidade, nosso testemunho tem impactado a vida dos outros cristãos e fortalecido sua fé. Um dos guardas que me observava me levou para uma sala e perguntou com muito interesse pela minha fé, pois eles também sofrem com toda a situação que vivemos, traumas psicológicos devido ao que precisam impor aos prisioneiros. Até mesmo percebemos que estão embriagados durante as torturas, pois, lúcidas, não conseguiriam executar as torturas. Este guarda se tornou cristão secretamente e me ajudou muito desde então. Pedi a ele papel e lápis para escrever este relato, pois a igreja precisa saber o que enfrentamos por amor a Cristo e as almas. Nossos irmãos no passado também enfrentaram o mesmo, como diz em Apocalipse, capítulo 1, versículo 9. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Um dia, um irmão e eu decidimos fugir. Oramos e Deus claramente nos ajudou a traçar um plano. Um dia, antes do dia marcado para a fuga, o Senhor falou comigo e me mostrou que eu deveria permanecer no campo de concentração para continuar animando meus irmãos e que iria pregar para outros guardas e oficiais. Em um dia que estávamos fora do campo, fazendo cremações, este irmão saiu sem ser percebido dos guardas, correndo para o mais longe possível. Creio que o Senhor, neste momento, cegou aqueles guardas para que não viessem enxergar aquele irmão. Em seguida, ele correu em direção ao rio Yalu, que separa a Coreia do Norte da China. São muitas dificuldades na travessia. Orarei para que ele consiga e leve essa carta para divulgar o máximo possível à igreja.
Recebi a notícia de que se aproxima o dia em que serei executado. Ao receberem esta carta, talvez eu já tenha partido para a glória. Meu maior desejo é que minha prisão gere o mesmo fruto que lemos em Filipenses capítulo 1. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente e sem temor. Não me importo de partir, contanto que a missão que me foi confiada já esteja cumprida nesta terra. Como Paulo escreveu também em Filipenses, sem temer o que lhe pode. Quem virá? Quem irá pregar aos milhares que continuam a perecer sem Cristo? Eles podem contar com você, meu irmão. Quanto tempo você está disposto a orar diariamente pelos cristãos na Coreia do Norte? Fim da carta do missionário secreto da Coreia do Norte para a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Se você se sentiu tocado pelo Espírito de Deus, eu gostaria de convidar você para orarmos juntos pela Coreia do Norte. E se você também sentiu o chamado do Espírito de Deus te convocando, meu irmão, a ser mais que um intercessor, mas ser alguém que irá lá para pregar aos cristãos. Então eu convido também para orar neste momento. Senhor meu Deus e meu Pai, estamos, Senhor, em concordância neste momento e com apenas um propósito, Deus, que é orar pelos nossos irmãos, pelos missionários, pelos cristãos, pelas almas que ainda não conheceram o Teu Evangelho. Queremos apresentar, Pai, a vida deles diante da Tua presença, Pai. Diante, Senhor, desta situação que ouvimos agora, Jesus, sabendo que eles são oprimidos, Senhor, pelo governo, eu entrego o governo também em Tuas mãos. Quantas almas, Deus, estão, Deus, perecendo naquele lugar. Estão sofrendo, Senhor, neste exato momento, em um campo de concentração. Crianças, Senhor, sofrendo, mulheres, homens, idosos. Tudo isto, Deus, tudo isto por declarar a sua fé em Jesus Cristo. Visita, Pai amado, eles neste momento. E eu sei, Deus, que o Senhor é poderoso para enviar Teus anjos, Senhor, uma comitiva de anjos, para fortalecer aqueles irmãos aonde eles estiverem agora, Senhor.
reunidos em suas casas, nos lugares secretos, no campo de concentração. Não importa, porque não há limite, não há barreira para o Senhor alcançar a eles, ó Pai. Envia os teus anjos para fortalecê-los. Assim, Deus, como o Senhor enviou, meu Pai, aquele anjo para Elias, assim como o Senhor, meu Deus, alimentou ele, envia, Pai. Espírito Santo de Deus, assim como o Senhor enviou, meu Deus, aquele anjo para tirar Pedro daquela prisão. Envia, meu Deus, para livrar do homem mau. E quanto, Deus, aqueles que não fugirão, mas enfrentarão o que estiver à sua frente para que o Evangelho seja anunciado. Sê, meu Pai, o conforto, o consolo, a alegria, Deus, a companhia deles, dos missionários, dos cristãos que mesmo sendo ameaçados de morte, mas não negarão, Senhor, o teu nome, Deus. Oh, Espírito Santo da verdade, visita, Deus. Visita, Senhor, a cada um. Embora eu não saiba, Deus, o nome de cada um, quem dera, Deus, eu soubesse, Senhor, eu apresentaria nome por nome. Mas eu sei que o Senhor sabe, porque o Senhor tem o nome escrito nas palmas das tuas mãos. Então, Senhor, atenciosamente, Deus, eu te suplico, eu te rogo, visita os nossos irmãos, os missionários, todos, Senhor, que padecem, os que ainda não conhecem, Deus, o teu evangelho, estão acorrentados ainda pelo governo, mas visita o governo e quebra, Deus, toda a resistência do homem, Senhor. Ah, Senhor da glória, vem, Deus, incendiar aquele país com fogo do teu Espírito Santo, e que da Coreia do Norte, Senhor, saiam dali homens, mulheres, crianças, idosos cheios do teu Espírito Santo. Oh, Deus, eu oro pelo avivamento na Coreia do Norte. Oh, meu Deus! Oh, Espírito Santo de Deus! Aviva, Senhor, aquele país! Aviva aquele país! Oh, Senhor, aviva, Deus, aquele país! O homem não poderá deter a obra do teu Espírito Santo, Deus! O governo não poderá deter a obra do teu Espírito Santo. Por isso, vai quebrando toda resistência de Satanás, Senhor. E que os nossos irmãos, oh Deus, ainda que eu não esteja lá, Deus, para compartilhar, Senhor, do mesmo sofrimento com eles pelo meu corpo físico, mas que a minha alma, os meus joelhos, Deus, sejam desgastados de orar por eles.
que o nosso espírito, a nossa alma venha sentir dores de parto, que sejamos constrangidos mais e mais a orar, não somente pela Coreia do Norte, Deus, mas por todos os países aonde ainda a porta do Evangelho não foram abertas, mas em nome de Jesus Cristo serão abertas, e o teu Evangelho, Deus, será pregado abertamente, mesmo se o homem quiser deter, parar, mas o Evangelho, Deus, irá, meu Deus, fazer uma grande transformação. Oh, Espírito de Deus, levanta, Senhor. Levanta, Deus, missionários para ir lá. Oh, Deus Santo e poderoso. E que venhamos, Senhor, nos dispor. Aí, onde o Senhor mandar, onde o Senhor, meu Deus, quiser. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Que os nossos irmãos da Coreia do Norte, do Afeganistão, de todos os países sintam, Deus, sintam a visita do teu Espírito Santo diante de todo sofrimento, tribulação, mas que eles sintam o abraço do amado Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo, Pai, é assim que nós oramos neste momento. Pai, vem, Espírito Santo, constranger ao teu povo a orar por estes países da janela 10x40. Em nome de Jesus, recebe a nossa humilde oração. Amém. E amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, meus irmãos. Vamos aproveitar este momento. Eu vou estar passando a oportunidade para a irmã Daniela e a irmã Liliane, pois elas, vocês têm sido impactadas e nós também estamos sendo. Então elas vão falar um pouco acerca disso, também os relatos, que a irmã Liliane aí já leu nos e-mails de pessoas que estão sendo impactadas. Amém? Irmã Daniela e irmã Liliane, a oportunidade estão com vocês. A paz do Senhor, meus irmãos. Que Deus abençoe a sua vida. Não tenho palavras para descrever o quanto que tem mexido conosco esse programa, meus irmãos. E nós, sinceramente, pedimos a Deus que toda a igreja do Senhor seja impactada, porque nós precisamos nos unir numa só fé, num só objetivo, de orarmos uns pelos outros, e não apenas pelos cristãos, mas também por aqueles que ainda não foram alcançados e estão perecendo sem Cristo. Então, meus irmãos, minhas irmãs, eu quero fazer um pedido a cada um. Adote um caderno. Comece a escrever motivos pelos quais você orar. Irmãos e irmãs que não têm tido forças para orar, ou às vezes começam a orar e faltam motivos, então encerram a oração. Não é tempo de nós orarmos só por nós, pela nossa família, pelos nossos entes queridos, mas nós precisamos orar pelos que estão clamando. Meus irmãos, isso é muito sério, é a missão da igreja sobre a terra. É isso que o Senhor quer de nós, que nós venhamos investir realmente tempo na oração, e não somente na oração, mas nós também pedimos que o Senhor venha levantar obreiros aprovados, obreiros que estejam cheios do Espírito Santo de Deus, para irem aonde o Senhor mandar. Nós, como servos, não podemos escolher onde nós vamos pregar o Evangelho.
mas nós temos que saber que o Senhor, Ele é quem decide, Ele é quem capacita, Ele é quem fortalece. Então, em nome de Jesus, esse, mais do que um pedido, é um apelo que não só eu faço, mas todos aqui pedimos, suplicamos à Igreja do Senhor, se envolva espiritualmente. Faça parte disso. Nós não podemos ficar alheios à dor dos nossos irmãos. Nós precisamos chorar com os que choram. E é tempo da igreja verdadeiramente se unir e clamar pelo avivamento, para que o Senhor venha operar em toda a plenitude de poder sobre toda a terra, em nome de Jesus. E nesse momento eu vou passar para a nossa irmã Liliane, que estará relatando algumas mensagens que nós temos recebido dos irmãos que estão ouvindo, que estão sendo impactados. E eu tenho certeza que muitos outros serão alcançados. E eu creio, irmã Thalia, irmã Liliane, que até mesmo pessoas que não são crentes, que ouvirem esse relato, ficarão tão impactados. Como que uma pessoa pode entregar a vida por amor a Cristo dessa maneira? E vão se converter a Cristo. Então vamos convidar também pessoas, todas as pessoas, para ouvirem esse programa, para conectarem na rádio, para que sejam alcançadas pelo Senhor Jesus. E o Senhor venha fazer muito mais além do que pedimos ou pensamos. Em nome de Jesus. Amém. É verdade, irmã Daniele. E esse eu vejo o ótimo momento para aqueles irmãos que querem fazer a obra missionária, mas não sabem como. E como assim, irmã Liliane? Se eu não vou para a Coreia, se eu sei que eu não vou, eu sei que não é meu chamado. Mas o Senhor te convida a ser o intercessor. Você pode fazer essa missão daí mesmo, de onde você está, e adotar um missionário, como já foi falado. É um ótimo momento, eu vejo, como você que quer trabalhar na obra do Senhor, fazendo alguma coisa. Ore, gaste o seu joelho, como foi falado na oração, em prol da vida de alguém que está lá no campo, precisando da nossa ajuda. E, irmã Thalia, sim, nós estamos recebendo e-mails de pessoas que estão sendo impactadas através dessas cartas, estão tomando conhecimento do que é o verdadeiro evangelho, do que é o verdadeiro missionário, o que realmente um missionário passa no campo, são as aflições de Paulo. Paulo não está relatando ali as aflições para dizer que ele, só para engrandecer ele, não. Ele está relatando que realmente é um homem, uma mulher que sai para fazer a obra do Senhor. Como foi no tempo de Paulo, está sendo aqui, está sendo nos dias de hoje, assim como foi relatado. Através desta carta, o que realmente o missionário sai da sua casa para fazer na obra do Senhor é passar as aflições de Cristo por amor às almas. Assim como o Senhor passou toda aquela aflição lá no Calvário, passou por toda aquela via dolorosa para chegar na cruz, Ele passou pela aflição. E para alcançarmos uma alma também, temos que passar por essas aflições. E foi relatado aqui, e também estamos recebendo e-mail de uma pessoa que disse, olhou para si mesma, irmã Thalia, e disse, meu Deus, eu não sou humano, que pessoa que eu sou. Entendeu? De olhar para si mesmo e reconhecer, olhar e ver que não está fazendo nada na obra do Senhor, que o evangelho que está seguindo não é o evangelho que leva para a salvação, que vai de encontro às almas, que vai para tirar ali alguém do lamaçal do pecado e trazer para a luz. E eu peço também, assim como a irmã Daniele, que orem por esses homens, por essas mulheres que estão passando, meu irmão. São lutas, não são lutas só espirituais, não. É na sua carne, no seu corpo. São afligidos.
são torturados. Você acha que não tem esse tipo de coisa nos dias de hoje? Tem, e cada dia que passa o evangelho sim vai querer ser calado. Mas estamos aqui ainda, então vamos nos fortalecer em oração, nós dando as mãos, uns orando pelos outros. E mande seu e-mail se você se sentiu impactado por esta carta e vá orando a partir de hoje. Já comece a orar, já comece a apresentar. Amém? Então, amém, glória a Deus. E eu posso encerrar falando para você: adote um missionário, adote um povo. Amém? Encerramos aqui mais um programa, uma carta à igreja, e até o próximo, programa, se Deus permitir, estaremos novamente aqui. Deus abençoe a tua vida, tá bom? Continua aí ouvindo, ligado na programação a seguir.